Glória a Deus. Pode ser, irmãos? Abra sua Bíblia, Filipenses 4, versículo 8 e 9. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, e o que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticais, e Deus dá a paz e será convosco. Amém? Na minha Bíblia está escrito aqui, em que pensar? Está escrito alguma coisa aí? Exortação só? Aqui no meu está escrito, em que pensar? O que pensa a sua cabeça? Eu abri em Filipenses 4, 8. Em que pensas a sua cabeça? O quanto mais, irmãos, agora eu tenho aqui outra tradução, que é a Bíblia do computador que eu tenho, que também é um pouquinho coisa de diferença, mas quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, e se há algum louvor nisso, pensais, e o que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticais, e Deus dará paz e será convosco. Qual é a forma de agradar a Deus? Tudo que é de boa, coisa boa, nós trazemos para nós. Aí você faz uma análise da sua vida, de tudo que você faz, tudo que nós fazemos. Quando eu falar você, eu estou falando eu também, tá? Tudo que nós fazemos é agradável aos olhos de Deus? Sim ou não? Sim, então faz. Não, então não faz. Eu sei que é difícil, mas é isso que agrada a Deus. Encontrou com o irmão, ai, sabe, irmão, é fofoca? Agrada a Deus? Não fofoque. Irmão, eu não quero saber de nada. Eu não quero saber de nada. Principalmente eu, né, que prego a palavra de Deus. Quanto menos eu saber da vida dos outros, aí Deus vai me usar de verdade. Porque se, por exemplo, eu sei da sua vida e eu vou pregar, uma hora ou outra você vai falar, está jogando indireto. Então, quanto menos eu saber, melhor, o pregador, né? Então, principalmente eu, na qualidade de pregador, eu já tenho que evitar esses tipos de fofoca. Ó, irmão, vou falar um negócio só para orar. Não, vamos orar então. Não precisa, porque Deus conhece todas as coisas. Porque tem gente que começa a fofoca em santidade, né? Ó, irmão, vou falar um negócio para você, mas é para orar. Então, já está fofocando, já está dando uma entradinha para fofoca, né? Então, é agradável a Deus? Não. Então não faça, né? Tem hora que a gente é pressionado a fazer alguma coisa errada, mas você para pensar e não faz. A gente tem que ter total vigilância naquilo que é agradável ou não agradável a Deus, para que a gente não façamos, né? Fazer só o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, de virtude e de louvor. Apóstolo Paulo, ele até fala, um pouco antes em Coríntios 11, que fala até sobre a Santa Ceia. Fala sobre a Santa Ceia. Em 1 Coríntios 11, versículo 17, ele fala assim, ó: nisto porém que eu vos escrevo, não vos louvo,
porque vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós. Então está falando assim, o apóstolo Paulo estava preso, e ele já foi informado, e falou: ó, isso que vos escrevo, eu não vos louvo, não me alegro. Louvar é se alegrar. Eu não se alegro do que eu estou sabendo de vocês, que vocês se reúnem na igreja para ceiar a ceia do Senhor, mas vocês estão em divisão. Ceia a ceia do Senhor, mas está em contenda, não está conversando com um ou com o outro, faz divisão entre o pobre e o rico, aquele que tem bastante e aquele que não tem nada. Vocês fazem essa divisão. Então, apóstolo Paulo, ele fala isso. Então ele, aqui em Filipenses, está falando que para nós fazer uma autoanálise daquilo que é bom e aquilo que não é, para agradar ou não agradar a Deus. Em Números 14, eu já preguei sobre essa palavra de Caleb, fala que o povo começou, na hora que Moisés chamou os 12 espias para dar a relação daquilo que eles viram na terra prometida, e vieram alguns e começaram a reclamar: ah, Moisés, a terra é boa, mas lá tem gigante. Ah, Moisés, a terra é boa, mas lá a luta é travada entre eles lá, matam um ao outro, eles são terríveis, eles são muito ruins, nós diante deles somos gafanhoto, e começaram a reclamar. Aí Caleb falou: eia, cale a boca. Aí ele falou essa frase que eu vou falar agora: se o Senhor se agradar de nós, então nós introduziremos a essa terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor estará conosco, e não temais. Na tradução da minha esposa lá, que é igual, acho que de todos, está falando assim que nós iremos devorar ele como nós comemos um pão. Então, o que faz a gente receber bênçãos, vitórias, conquista, é agradar a Deus. Importa-se agradar a Deus e aborrecer os homens. O homem manda você fazer isso e isso, mas o que Deus manda? Você tem que fazer o que Deus manda, não o que o homem manda. Agora sim, apóstolo Paulo, ele diz assim: sejais os meus imitadores. Eu acho que é em 11, eu marquei aqui, tá, Corinto 11:1 fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Peraí, como que eu vou imitar um homem? Não é questão de imitar um homem. Apóstolo Paulo estava querendo dizer assim: seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se você vê que eu imito Cristo, você pode me imitar, porque imitando eu, você está imitando Cristo. Mas se a pessoa não está fazendo a obra de Cristo, então você não obedece esse homem, porque você está caindo na mesma cilada que ele está caindo. Entendeu? Se eu, por exemplo, trago aqui uma palavra e, por incrível que pareça, eu jogo para vocês uma heresia que não está na Bíblia, e vocês catar, se você pegar o que eu estou falando, você vai ser um herege também, você vai ser igual a mim. Mas se eu pregar uma heresia e você aí no banco fala: está repreendido em nome de Jesus, eu não acredito nessa palavra aí, e não aceitar ela, então você está obedecendo a Deus. Importa você obedecer a Deus, porque é Deus que vai te abençoar, te livrar, te salvar, levar para o céu. É Deus que tem o poder de mandar a sua alma para o inferno ou para o céu. Então nós temos que obedecer a Deus. Essa é uma das palavras.
Gálatas 1:10, a carta de Paulo também, que ele fala que, pois, ele está fazendo uma pergunta: busco eu agora o favor dos homens ou a favor de Deus? Foi o que eu acabei de falar, acabei adiantando. Ou procuro agradar aos homens, ou se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Está vendo aí? Eu adiantei, esqueci que eu tinha escrito. Se eu procuro agradar os homens, então eu não sou servo de Cristo, porque é como se eu bajulasse o pregador, boa palavra, sei o que e tal, mas eu estou olhando simplesmente para o homem, obedecendo simplesmente o homem e não a Deus. Então eu não serei servo de Cristo. O que está ocupando a sua mente? Essa é uma reflexão para nós. O que está ocupando a sua mente? O que está ocupando a minha mente? Eu preguei uma mensagem uma vez que fala sobre o filho pródigo, pensamentos que rodeiam o filho de Deus. Eu fiquei imaginando, eu fiz uma imaginação primeiro, eu queria pregar sobre o filho pródigo, e depois eu falei, e agora? Eu queria um tema, e depois fiquei pensando, aí veio na minha cabeça, pensamentos que rodeiam o filho de Deus. Eu fiquei pensando, antes do filho pródigo tomar a decisão de sair de casa, o que ele estava pensando? Meu pai é assim, meu irmão é assim, não sei o que é assim, até que ele chegou ao pai e falou: pai, me dá a parte que me cabe dos bens, que eu estou indo embora. Muitos julgam as pessoas que saíram da igreja, mas por que saíram da igreja? Por que se afastou? Os pensamentos rodearam aquele irmão, mas depois que ele voltou, ele caiu em si. Eu vou voltar, vou pedir perdão para o meu pai. Pai, pequei contra ti, contra Deus, e eu voltei e tal. Aí o irmão dele se indignou, vendo que era o irmão dele que tinha voltado, se indignou, ficou enraivado. Aí você fica pensando, por que ele ficou enraivado? Porque o irmão voltou, não era para se alegrar junto? Aí que você vê quem que era o problema. O problema não é quem saiu, o problema é quem estava lá, é quem ficou. Então às vezes a gente analisa um monte de coisa, mas o que está rodeando em nossa cabeça, o que está martelando em nossa cabeça, é o que vai fazer você se desviar ou não. Você já viu como que faz para acabar com uma igreja? É uma fofoquinha. Você fala uma mentira para uma pessoa que já é fofoqueira, pronto, ela conta para uma, a outra conta para outra, e ela nem sabe se é verdade, e já está espalhando. Que nem uma vez a irmã chegou em mim e falou assim: ô irmão, você prega tudo, mas eu vi você fumando. Quer dizer, ela falou isso para mim: eu vi você fumando. Eu falei: você viu aonde eu fumando? No serviço assim, você estava trabalhando em tal lugar assim. Eu falei: aquela era giz, irmão. Eu estava riscando um negócio, acabei colocando na boca. Eu estava riscando a parede lá, um negócio lá, e acabei, para mim precisar da mão, eu fui obrigado a colocar o giz na boca. Entendeu? E o pensamento é esse daí. Se espalha para todo mundo, se chega no meu pastor, na pastora: eu vi o Fernando, e se ela acreditar, eu estou pego. Já vai ficar de banco, vai ficar no cantinho, você não vai pregar mais, você não vai cantar mais, você não vai fazer mais nada. Não, você está em pecado. E às vezes você está em banco e está encostado ali, e a pessoa nem sabe por quê. Que nem um pastor conhecido meu, o pastor chegou nele e falou assim: você fica um pouquinho de banco aí, que eu deu umas desculpas lá. E ele ficou bastante tempo de banco, sem saber o que estava acontecendo, não usava mais ele na obra, ele era diácono na época. E depois de acho que um ano e pouco, o pastor chegou nele e falou: rapaz, se você não bebesse, eu já tinha separado você para presbítero já, tudo. Ele falou: mas eu não bebo. Ele falou: mas
Mas outro dia, 1 ano e pouco atrás, que eu fui lá na sua casa, lá tinha uma lata de cerveja no seu lixo. Ele falou, foi meu cunhado que veio bebendo e jogou a latinha lá na casa. E o pastor deixou ele banco o tempo todo, e na realidade não era nem ele. Então, um julgamento precipitado, né? Então, mas o que está em foco aqui, irmãos, é o que você está pensando, o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo. Vem o pensamento, se eu fosse eu falava para a pastora. Espera aí, vem aquele pensamento, se eu fosse o seu, eu falava para a pastora, ou para o pastor, né? Aí você pensa, é do agrado de Deus? Isso que eu vou falar ou não? Não, então sai. Agradou a Deus. Eu vou, rapaz, se eu fosse, eu traía essa mulher. Olha como ela é bonita. É do agrado de Deus? Não. Então, nada, sai. Ou vice-versa, esposa. Ou para os jovens. Ai, que menino lindo, né? É romântico ele, né? É do agrado de Deus, ele está na presença do Senhor, ele é um ímpio. O que ele é? Agrada a Deus o seu namoro? Então é de Deus. Se não agrada a Deus, não é de Deus. Tem muitas meninas que casam com homens, embora hoje em dia tem bastante crente terrível, mas temos que pensar, né? Mas aí você casa com uma pessoa ímpia, que eu já vi isso. A menina tinha lá o namorado dela, que todos os cultos estava com ela, todos os cultos. Casou, primeiro mês veio para a igreja, segundo mês já não veio mais, nem ele e nem ela, porque ele não ia e proibia ela ir para a igreja. Por quê? Então, irmãos, quando vinha a vontade de fazer ou de pecar, faça como o velho ditado, conta até 10. É do agrado de Deus eu fazer isso? Não. Você vai ter o discernimento se é ou se não é, né? Nós somos crente e somos adulto. Até uma criança, né? Fizeram o teste uma vez, como que era o teste? Foi com uma criança. Parece que o professor da escola dominical das crianças, a professora falou assim com um aluno assim, uma aluninho pequitinho lá, falou assim, vai lá dentro da igreja e dá um chute na canela da tua mãe. Ela falou, não, é pecado. Então, sabe que é pecado. Então, não temos desculpa, nós vamos ser julgados pelos nossos pecados. Eu vejo que a gente sofre muito por causa dos nossos pecados, porque a gente faz, o pensamento vem, não posso fazer isso, mas faz, a luta vem, a necessidade vem. Por quê? Porque você fez, desagradou a Deus. A Bíblia diz, do que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. Tudo que o homem planta, isso ele colhe. Tomei água sem ver, vai que tinha um mosquito aqui. Então o que nós semeamos, aquilo que nós plantamos, a gente colhemos. A gente tem a possibilidade de evitar o mal. Eu sei que viver sem pecado totalmente é difícil, mas podemos eliminar bastante pecado. Se você quiser, você não peca tanto. A gente sempre peca, mas se você quiser não pecar, você não peca. Se alguém me oferece um cigarro, uma droga, alguma coisa, que nem no meu passado, quando eu trabalhava de balconista de padaria, quantas vezes vinha um e falava, você é camarada, aí tá de buiadinho, toma, pega aí, obrigado, não quero. Não, mas não, fica de boa, meu filho, só deixa eu quieto, só isso. Quer fumar? Fume, meu filho, mas deixa eu quieto na minha aqui. Toma aí, não, mariquinha, virou crente agora? Virei crente, sou mariquinha, mas eu não quero. Então a gente tem o discernimento de querer ou não querer, de agradar a Deus ou não agradar a Deus. Nós podemos fazer isso, amém, irmãos? Eu espero que eu consegui expressar o que Deus quer para nós. É bem interessante, em que você pensa, né? Porque está tudo aqui, o irmão pode dar um abraço em você, Pai do Senhor, meu querido, mas dentro dele o pensamento está falando, eu odeio esse cara. Não pode? Eu detesto ela, mas
Paz do Senhor, né? Mas dentro você não está agradando a Deus. A gente temos que lutar contra o mal. Teve uma vez que quando eu estava na rádio FM, um irmão falou assim: Luiz Fernando, sabe tal pastor? Ele detesta você. Quando você olha para ele, ele falou para mim que detesta você. Eu falei: sério? Sério? Eu falei: deixa comigo. O que você vai fazer? Eu falei: deixa comigo. Eu sei fazer com pessoas que detestam eu. A hora que eu vi o pastor, eu falei: meu pastor, meu amado, você sabe que eu te amo, né? Dei um abraço bem gostoso nele, com sinceridade, não foi com falsidade não, foi para destruir aquele mal. A partir daquele dia, ele mandava recado para mim no celular, no telefone: olha, Fernando, quando você vai vir pregar na minha igreja? Vem almoçar comigo, vem, a gente vai fazer um churrasquinho lá, vem cá. Começou a chamar eu, detestava eu. Então nós temos que lutar contra esse mal. Tudo que for de bom, de agradável, vou até repetir a frase aqui: tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, de boa fama, virtude, e se há algum louvor nisso vocês façam, nisso vocês pensam. Vamos repreender a parte negativa da nossa mente. Vamos, toma aí, só um golinho. Mentira, não é só um golinho, porque quando toma um golinho, vem o outro, a história, e conta história, e vai e tal. Droga também é a mesma coisa, é só uma puxadinha, dá uma puxada aí, né? O senhor sabe, o Silvio sabe, né, Silvio? Como que começou, não foi um traguinho? É só um traguinho, depois você se vira para comprar. Aí vende cadeira, vende mesa, vende tudo para poder comprar droga. Não sei se... tá aí o Silvio para falar. Então é assim que funciona. O inimigo, ele é só um pouquinho.